Olá, eu sou a professora Luz, do grupo Fox Concursos. Eu sou chilena, morando há muitos anos aqui no Brasil e também muitos anos como professora. E hoje quero convidar vocês para irmos juntos e ver umas questões da banca AMEOSC. Vamos começar com um texto. Un apartheid ecológico en Kenia. Las comunidades indígenas del este de África conviven con la naturaleza en una relación de reciprocidad. Sin embargo, un informe internacional alerta sobre las expulsiones y violaciones de los derechos humanos que sufren los pastores kenianos en las llamadas áreas de conservación. Aquí quiero hacer una alerta. Ese, sin embargo, é muito utilizado na linguagem escrita em espanhol. Isso vai significar um porém, contudo, sim? Seguimos. Un rápido rastreo por internet en búsqueda de safaris al Gran Masai Mara y otras áreas de exuberante naturaleza en el este de África da como resultado varias ofertas para visitar una conservación, un conservancy en inglés, o área de conservación de gestión privada o mixta, dentro de alguna reserva nacional keniana. Las propuestas viajeras se ilustran con fotos que muestran a grupos de turistas blancos encabezados por algún guía armado o conversando con un sonriente nativo semidesnudo y apenas provisto de un folclórico taparrabos. Son algunos de los excursionistas que integran el contingente de alrededor de 2 millones de personas que llegan a Kenia cada año a alimentar la industria turística del país, quizá con bien intencionada conciencia ambiental, sin saber que los anunciados propósitos de conservación de la naturaleza por parte de sus anfitriones esconden una colisión directa con las prácticas cotidianas y la digna supervivencia de las comunidades locales. Para trazar y vallar, colocar vallas es colocar cancelas, marcas mismo, limitações físicas. Para trazar y vallar esas áreas de conservación y explotarlas como haciendas de turismo de élite, las agencias gubernamentales y los gestores de las tierras han desalojado a buena parte de los pobladores autóctonos e incluso atacado a pastores y líderes nativos, según un reciente informe del Oakland Institute llamado Stealth Game. En español significa juego furtivo, cómo las áreas de conservación comunitarias devastan tierra y vidas en el norte de Kenia, que habla de una injusticia de tal calibre, de tal tamaño, que la llega a mencionar como un apartheid ecológico. Entonces, ese es el texto. Sobre ese texto van a venir algunas preguntas. Segundo texto, qual tipo de comunidade vive uma relação de reciprocidade com a natureza? Isso está textualmente escrito aquí. Las comunidades indígenas del este de África conviven con la naturaleza en una relación de reciprocidad. Está aquí en esta primera línea ya la respuesta. Comunidades indígenas. Entonces tenemos tribus angolanas, no. Aborígenes, no. Comunidades indígenas, sí, es esta. Andarillos, no. Vamos a marcar. No, temos aqui, letra C. Seguimos. Agora, atenção aqui. Marque a alternativa que não corresponde, que não destaca um adjetivo. Quando estivermos fazendo questões, é importante ler bem o enunciado aqui. Não colocaram em grande, mas tem que
questões que às vezes não colocam esse não grande. Aqui está facilitando, um não grandão. Então, que não destaca um adjetivo. O que é um adjetivo? Algo que vai qualificar um substantivo, né? Blusa negra, dia lindo, sim? Então, vejamos. Folclórico, provistos de un folclórico taparrabos. Eso está en el texto. Entonces, taparrabos es un sustantivo. ¿Y folclórico va a ser adjetivo? Sí, es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, esa está correcta, es un adjetivo. ¿Qué tenemos aquí? Que marcamos antes en el texto. Y apenas cuando el nativo, conversando con un sonriente nativo, semidesnudo y apenas provisto de un folclórico taparrabos. Está aquí en este texto. Tenemos aquí otras que nós já marcamos para facilitar a resposta da pergunta, da questão. Turistas blancos. Aqui, outras áreas de exuberante naturaleza no este de África, dentro de alguma reserva nacional keniana. Então, aqui temos substantivos e adjetivos. Substantivo naturaleza, adjetivo exuberante. E aqui, reserva nacional keniana. Como será? Se eu consigo colocar un artículo aquí, significa que ese no es adjetivo. Si yo digo la reserva, significa que eso es sustantivo y no adjetivo. La Reserva Nacional Keniana, eso sería el adjetivo. Y aquí, turistas blancos, los turistas que son blancos. Los turistas sustantivo, blancos va a ser el adjetivo. Aquí, de un folclórico taparrabos. Un taparrabos va a ser el sustantivo y folclórico va a ser el adjetivo. Entonces aquí tenemos folclórico taparrabos, ok, para adjetivo. Reserva, que habíamos dicho anteriormente, dentro de alguna reserva nacional keniana. Reserva, si yo consigo colocar el artículo, no es adjetivo. Va a ser la reserva. Entonces, este aquí, reserva es sustantivo. No es adjetivo. Vamos a ver las otras. Entonces, esta aquí, reserva. No sería. Exuberante, exuberante naturaleza en el estado de África. La naturaleza es sustantivo. Exuberante va a ser el adjetivo. Entonces, este está ok como adjetivo. Blancos, a grupos de turistas blancos. Turistas es sustantivo. Y blancos va a ser el adjetivo. Entonces, blancos está correcto, exuberantes está correcto y folclóricos también está correcto. Reserva que no, porque va a ser el sustantivo. Entonces, marque a alternativa que no destaca un adjetivo, va a ser esta aquí. Letra B. ¿Sí? Marque a alternativa também referente ao texto anterior. Marque a alternativa que corresponde ao las em explotarlas. Esse las. De onde que vem esse las? De explotarlas como haciendas. Aqui nesta frase não temos como saber. Porque esse las vem de antes, de outra coisa antes que foi falada, e que para não repetir essa outra coisa anterior,
se transformou em las. Pode ser las, los, la, lo. Vamos ao texto, vamos a ubicarla. Aqui. E explotá-las como haciendas de turismo. Então, o que veio antes? Para traçar e vallar essas áreas de conservação. E explotar las. Las corresponde a essas áreas de conservação. Para não ter que repetir no texto áreas de conservação de novo. Para traçar, para não ter que dizer, para traçar e vallar essas áreas de conservação e explotar essas áreas de conservação. Para não ter que repetir, colocamos o las. Então, a resposta vai ser, esse las é para áreas de conservação. Aqui. A alternativa que corresponde ao las em explotá-las como hacienda, vai ser áreas de conservação. Está escrito textual no texto anterior, sim? No texto que nos foi dado. E o resto não. Não está falando de práticas cotidianas. Nessa frase não está falando de agências governamentais e também não está falando de comunidades locais. Pode estar falando no texto todo, essa ideia. Mas, na frase que corresponde a explotá-las como hacienda, o que veio antes foi as áreas de conservação, que possam ser explotar, que podem explotá-las como hacienda. Agora, algumas coisas sobre o espanhol, sim? Sem ser do texto anterior. Então, vamos saber. Algumas coisas gerais, assim, até de conhecimento, e para que vocês saibam. Sobre a unidade e a diversidade da língua espanhola, preencha os parênteses com V para verdadeiro, o F para falso. Então, VF, verdadeiro, falso. Então, a língua espanhola está entre as 4 línguas mais faladas no mundo e não se limita apenas aos falantes de língua materna. Está entre as 4 línguas mais faladas porque está entre o inglês, o chinês mandarim, as pessoas que moram na Índia e depois viria o espanhol. Então, está entre essas 4, sim? É a 4ª mais falada. E não somente os falantes de língua materna, porque tem outras pessoas que estão aprendendo ou por gosto, ou por prazer, ou porque vão viajar, ou por negócios. Né? Igual que o inglês também, que se fala muito para fazer negócios entre os países. E aqui um dado, ultrapassa os 300 milhões de pessoas. E esse aqui é verdadeiro. Vamos com um pouquinho de história agora? Originou-se do latim vulgar falado. Sim, por parte da população que constituía a Península Ibérica. Sim, onde está a Espanha agora. Mais tarde, recebeu o nome de castelhano, ou língua castelhana, por ocasião da residência dos reis no reino medieval de Castilha, Castela. Sim, é verdadeiro. Então, se originou do latim vulgar, foi constituída na Península Ibérica e recebeu o nome de castelhano. Por quê? Porque Castilha era um reinado muito forte. Então, foram eles que bancaram todas as expedições, dominaram a Espanha toda, dominaram a Península Ibérica toda, os outros reinados. Eles foram os mais fortes. E também foram eles que bancaram as expedições aqui para a América. Foi um tempo muito forte. Então, o reino medieval de Castilha, sim, o castelhano, incluso aqui na América toda, nós dizemos que falamos castelhano. E no espanhol, quando a gente tem aula nas escolas, a gente aprende o castelhano, aula de castelhano. Não falamos espanhol. Espanhol agora que a gente está ensinando vocês
ensino de espanhol, porque para poder se relacionar com a Espanha. Mas o castelhano é o forte. Aqui na América toda, a gente diz que estuda castelhano e habla castelhano. E fala castelhano. Vamos ver o outro. Mesmo o espanhol sendo a língua oficial, não é a única falada na Espanha. Sim, tem outras línguas, tem outros dialetos. Existem outras línguas como o catalão, o valenciano, o galego, o basco, o euskera e também inúmeros dialetos ou variações da língua oficial. Sim, acontece isso. Se fala catalão em Barcelona, na região de Barcelona, o valenciano em Valência, o galego próximo a Portugal, para o norte de Portugal, próximo da Espanha. O basco, o euskera, que seria o País Basco, lá no norte da Espanha, mais perto de França. E as outras inúmeros dialetos e variações que a gente nem conhece. Né? Qual é a alternativa correta? Se as três são VVV, verdadeiro, 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 esta aqui. Então, letra C. Agora, atenção aqui, que estão pedindo pela incorreta. Marque a alternativa incorreta sobre o léxico espanhol. Sim? Aqui teria que ser muito bem lida essa questão. Uma menor facilidade na aquisição, ou seja, significa que não tem facilidade, que é uma dificuldade. Na aquisição do português está relacionada com uma maior possibilidade de transferência de unidades significativas do conhecimento linguístico anterior do aprendiz para uma nova língua. Então, aqui tem alguns conceitos. Conhecimento linguístico anterior. Se você conhece algumas palavras em qualquer idioma, em qualquer língua, pode ser, então, na sua língua nativa, se tem um bom vocabulário, um bom conhecimento, pode ser em outras línguas. Espanhol, francês, inglês, talvez algum mandarim, que aí saiba alguma palavra. Então, conhecimento linguístico anterior é transferência de unidades significativas de palavras que você saiba e que tenha incorporado e que saiba o que significa. Então, aqui tem uma relação, está relacionada menor facilidade a uma maior possibilidade de transferência. Se você pode transferir uma palavra de alguma outra língua para a língua que esteja aprendendo. Neste caso, espanhol, por exemplo. Em inglês tem letus para alface. E em espanhol é lechuga, que é parecido. Então, às vezes, os alunos, se sabem um pouquinho de inglês, têm esse vocabulário, vai ser mais fácil gravar. Então, é facilidade para poder aprender uma língua e não menor facilidade. Então, a pegadinha está aqui. Porque eles não colocaram aqui, é uma dificuldade na aquisição. Eles colocaram uma menor facilidade. Aí está complicando um pouquinho. Porque, a verdade, a relação é facilidade com facilidade. Facilidade em aprender novas línguas se você tem facilidade em aplicar os conhecimentos linguísticos aprendidos anteriormente. Tá bom? Vamos saber aqui. Mesmo que existam semelhanças devido às suas origens, o português e o espanhol têm estruturas próprias. Sim, cada um tem suas estruturas próprias. Por exemplo, nas perguntas. Eu digo, você vem que horas? E a partícula que pergunta o que horas pode ir no final. Só que no espanhol não, tem que ir no início. Que horas vienes? Que horas tu vienes? Que em português seria que horas você vem? E não pode ir no final. Não é aceitado. Estaria incorreta essa forma.
e é necessário que se compreenda as suas diferenças e semelhanças. Sim, entre português e espanhol, semelhanças e diferenças, e também tem estruturas que são diferentes. Isso tudo tem que ser conhecido, aprendido. Então, esse aqui está certo. Existem semelhanças, mas também tem estruturas próprias. Então, agora vamos ler aqui o C. O espanhol não é uma língua tão fácil para os brasileiros, uma vez que a semelhança entre as duas línguas faz com que a primeira etapa de aprendizagem seja de grande estímulo e motivação. Vamos ver aqui tem um não. Não é uma língua tão fácil para os brasileiros, uma vez que a semelhança entre duas línguas faz com que a primeira etapa de aprendizagem seja de grande estímulo e motivação. Isso é certo, né? Vamos ver aqui uma questão de banco, uma pegadinha também. Porque quando você vê que nesse primeiro momento você consegue entender algumas palavras, consegue entender as frases com grande facilidade, é um estímulo e motivação. O aluno quer continuar. Visto que o mínimo de conhecimento de espanhol permite ao aluno entender o que lê e escuta e comunicar o imprescindível. Isso é certo. Mas aqui, por que diz que não é uma língua tão fácil para os brasileiros? Porque fica nesse mínimo de conhecimento e aí que pode prejudicar. Nessa primeira etapa de aprendizagem, acha que sabe tudo e vai trocando todas as coisas. Por exemplo, no espanhol se utiliza muito o e. Eu puedo, eu juego, que seria eu posso, eu brinco. Tem muitas palavras que usam o e. E aí cria uma confusão. Por exemplo, o falante de português vai para um país hispano e comete uns erros. Por exemplo, quero cueca-cuela e troca a O por o E. E isso é errado. Ou água de cueco, quero água de cueco, também trocou o O por o E. Então, isso que aqui querem dizer que não é uma língua tão fácil, apesar de, no primeiro momento, ter um grande estímulo e motivação, porque acha que algumas palavras se entendem e acha que sabe tudo. Mas depois, quando tem que se aprofundar, vê que, como vê aqui, que tem diferenças e semelhanças, mas também tem estruturas diferentes. Então, aí que tem que se atentar para isso. Então, esta aqui vai ser certa. Vamos aqui. No início dos anos 1970, deixou-se de considerar o aprendiz como um produtor de linguagem imperfeita e se passou a ter uma visão de que ele é um ser criativo que processa a sua aprendizagem. Aqui sim, é um ser criativo. Quando a gente não sabe uma língua, não sabe muito bem, vai com as mãos, vai com algumas palavras até do próprio idioma. Por exemplo, água em português é a mesma água em espanhol. E aí vai criando, vai usando outras palavras também de outros idiomas que possa saber e vai se comunicando, vai comunicando com gestos. Então, por isso que se diz que é um ser criativo e não considerar imperfeitas frases. As frases que tenta fazer no primeiro momento. E também isso reforça, assim, esses estudos educacionais reforçam que o aluno tem a capacidade de criar e de ir aprendendo, mesmo no erro, vai tentando, e assim o aluno vai ganhando confiança, experiência. Então, por isso, confia, vão aprendendo espanhol, vão aos pouquinhos, mesmo errando no início, vão tentando e vão continuando. Então, este aqui está certo, que é incorreta, vai ser esta letra A. Vamos aqui. Marque a alternativa que corresponde à classe gramatical de una. Em uma relação de reciprocidade. Está sobrando uma letra, porque se está em espanhol,
Reciprocidade com demudo, não tem? Então, veamos aqui. Una é igual a uma, é uma do português. E o que é uma em português? É artigo, né? É artigo o quê? Definido ou indefinido? Artigo indefinido. Vamos tentar melhorar aqui. Indefinido. Parece letra de criança, né? Aprendendo a escrever, mas vamos não. Artigo, em espanhol vai ser artículo. Artículo indefinido. Artículo indefinido. E quais seriam os artículos indefinidos em espanhol? Una, unos, unas. E em português vai ser uma, uns, umas. Artículo indefinido em português e artículo definido do espanhol. Então, artículo indefinido, una, unos, unas. E que nos estão perguntando aqui? A classe gramatical de una em uma relação de reciprocidade. Então, una, a classe gramatical, é artículo indefinido. Aqui. Letra B. Vamos aqui. Marque a alternativa que corresponde à classificação do artigo los, sem saber que los enunciados. Então, nos estão perguntando por este los. Enunciados é substantivo. E que acompanha substantivo? Artículo. Vamos a ver anteriormente, tínhamos artículo indefinido. Una, unos, unas. Y ese los. Artículo indefinido pode ser? Pode ser? Não, né? Então, vamos ter artículo definido. ¿Cuáles son los artículos definidos en español? El, la, los, las. ¿No? Vamos a hacer aqui um quadro. Ai. No espanhol. E quais vão ser, então, os artigos? Então, aqui os artigos... sem acento, né? Definidos. Definidos. Então, ele em espanhol vai ser o do português. La, a, los, os, las, as. E aqui, bueno, temos uma tabela, mas o que nos estão perguntando? O artigo los, está aqui. Sem saber que los enunciados. Então, vai ser artículo definido. E é singular ou plural? Não? Se são los enunciados, igual que português, plural. Sim? Então, aqui temos o singular, artigos em singular e artigos em plural. Masculino, feminino, singular, masculino, feminino, plural. Então, procuramos definido aqui. Artigo definido, plural. Letra B.
Vamos aqui, um pouquinho de verbos. Qual o tempo verbal para fotos que mostram? Aqui temos o exemplo do o, que muda para o e. O verbo em infinitivo é mostrar. Mostrar. E essa o é um verbo irregular. Essa o vai passar para o e. Então, o verbo, vamos ver o presente do verbo. Yo muestro. La O del verbo en infinitivo pasó para UE. Yo muestro. Tú muestras. Él muestra. Nosotros mostramos. Vosotros mostráis. Ellos. Ah, sí, bueno, aquí hay más personas. Él, singular. Ellos, plural. Y aquí tenemos ella, que aquí sería o plural de ella va a ser ellas. Y aquí también tenemos otra persona que se conjuga con la tercera persona singular, más que es segunda persona. Usted. Usted. Quedó muy organizado. Vamos a ver aquí. Ustedes. Ellos, ellas y ustedes. Tercera persona plural. Muestran. Entonces, está aquí nuestra persona. ¿Cuál tiempo verbal? Aquí conjugamos en presente. E fizemos uma conjugação. Conjugamos o verbo em presente. Eu muestro, tu muestras, ele muestra, mostramos, mostrais, muestran. Então, presente do indicativo. Está aqui. E para saber os outros tempos, vamos ter que estudar espanhol, né? Passar por todos os tempos verbais. Por exemplo, se fosse um futuro, seria eu mostrarei. Aí não tem mudança do O para o E, se queda igual. A irregularidade está aqui no presente. Então, seria eu mostrarei, tu mostrarás, ele mostrará e assim segue. O pretérito imperfeito é o que termina em aba. Aí mais fácil. Eu mostrava, tu mostravas, ele mostrava, nós mostrávamos, vosotros mostrabais, eles mostravam. Então, e o pretérito indefinido, algo que já passou, acabou, seria eu mostrarei. Eu mostrei. Que seria a terminação EI do português. Eu mostrei, você mostrou. Sim? Eu mostrei, tu mostraste, ele mostrou, com acento. Então, aqui temos só o verbo em presente conjugado, que vai ser aqui. Eles mostram. Vamos ver aqui. Marque a alternativa que corresponde a uma conjunção coordenativa de adição. Algo que vai somar. Sim? Coordenativa porque coordenam duas frases. Pode ser iguais ou diferentes, já que a adição vai somar. Por exemplo, pão e queso, pera e manzana. Eu quero que compres peras e manzanas. Então, a adição é algo que suma. Vai ser I. Que este aqui, para o português, vai ser igual a igual
peras e maçãs, peras e manzanas, sim? E outro não vai ser. De preposição, é artigo, ou vai ser uma coisa ou outra, vai ser para frases diferentes, não é para somar. O único que vai ser adição, que suma, é o y, que seria y. Esta y. Então, letra B. Vamos a ver aqui. O que nos estão pedindo? Classe gramatical de com. Em convivem com a natureza. Quais são as preposições que aprendemos na escola? Ante, baixo, por, trás. É parecido também em espanhol. Então, o com, a classe gramatical é preposição. Né? Advérbio, rápido, lento, fácil, difícil. O adjetivo, lindo, feio, bonito, alto, baixo. E uma conjunção, pero, porque seria porém, sin embargo, que já falamos que pode ser contudo, sim? E assim vai. Então, o único que corresponde aqui é a preposição com. E aí, pessoal, chegamos ao final da nossa revisão. Espero que tenham gostado e também desejo ver vocês nas nossas próximas aulas. Então, curte, dá um like, nos siga nas redes sociais.